Caros amigos, estamos aqui em mais uma aula para o curso Legale. Nós estamos avaliando o concurso para agente da Polícia Federal e o nosso objetivo na aula de hoje é analisar o processo penal, os tópicos previstos no edital para o processo penal, direito processual penal. Então nós vamos avaliar. Vocês podem verificar aqui o inquérito policial, as questões relacionadas à prova e também relacionadas à prisão provisória. Começando com o inquérito policial. O que é um inquérito policial? O inquérito policial é um procedimento administrativo de caráter inquisitório e sigiloso que visa buscar a materialidade e a autoria acerca de uma infração penal. Então, quando nós falamos que o inquérito é um procedimento administrativo, é porque o inquérito é uma sequência de atos administrativos. O inquérito não é processo, porque não há relação jurídica estabelecida fundamental para a existência de um processo. É um mero procedimento, uma mera sequência de atos. Uma sequência de atos a cargo da administração pública. E é exatamente a autoridade policial, aquela que preside o inquérito policial, que decidirá quais atos e de que maneira serão executados esses atos, qual é a sequência desses atos, embora o Código de Processo dê uma noção, né, dos atos em que o delegado deve tomar no inquérito, não é? Mas quem vai dizer quando e o porquê das coisas é a autoridade policial. Então ele ouve a vítima, ele ouve testemunhas, ele manda fazer laudo, ele faz o indiciamento, ele faz relatório, ele pede busca e apreensão, ele pede a prisão. Isso depende de caso a caso, quem vai determinar. E tudo isso é a autoridade policial. Quem cuida do inquérito é a autoridade policial, não é? É verdade, por exemplo, que o Ministério Público tem setores de investigação próprios do Ministério Público, mas que não se confundem com o inquérito. O Ministério Público ele participa do inquérito porque ele é o fiscal da lei e sempre ele vai tutelando o inquérito, podendo sugerir coisas, mas quem cuida do inquérito mesmo é, sem dúvida nenhuma, a autoridade policial. Então o inquérito é um procedimento administrativo e tem caráter inquisitório. O que significa isso? Significa que nós não temos contraditório no inquérito. No inquérito nós temos a visão de quem o administra, a visão do delegado. É por isso que a participação do advogado na fase de inquérito é bastante restrita, porque o advogado pode até peticionar para o delegado, pedindo para que ouça alguma testemunha, mas o delegado só ouvirá se bem entender. Ele não está obrigado a atender o que o advogado fizer. É possível o advogado acompanhar o seu cliente no interrogatório? Sim, mas não pode fazer nenhum tipo de pergunta, nem para o cliente, nem para testemunhas, não é? Então não existe contraditório. É exatamente por isso que, primeiro, não existe nulidade na fase de inquérito. O inquérito mal feito, mal conduzido, o inquérito arbitrário que seja, ele não será anulado. Simplesmente ele perde a sua força probatória. Se nós chegarmos lá na fase em juízo e conseguimos comprovar que o inquérito foi arbitrário, né, foi mal conduzido, esse inquérito, tudo que foi produzido nele perde relevância, mas não significa que nós anularemos para começar tudo de novo, não é nesse sentido. É também por isso que as provas colhidas no inquérito, algumas delas, evidente, devem ser renovadas em juízo para passar pelo crivo do contraditório. Por exemplo, uma testemunha foi ouvida. Só que eu, advogado, não pude fazer nenhum tipo de pergunta para a testemunha, para esclarecimentos, não é? Então, só será válido para a condenação aquele depoimento dado em juízo sobre o crivo do contraditório. Agora, algumas provas não precisam exatamente ser feitas em juízos, elas podem ser feitas na fase de inquérito, por exemplo, uma perícia, por exemplo, um documento juntado, não precisa criar outro documento na fase judicial. Entretanto, sobre documentos, sobre perícias, nós temos aquilo que se chama de contraditório diferido ou postergado. O que quer dizer isso?
Quer dizer que o inquérito pode ter lá o laudo, só que eu não discuto o laudo na fase de inquérito. Mesmo que ele esteja mal feito, eu não discuto. O inquérito pode ter um documento, mas eu não vou discutir o documento, nem apontar que ele é falso, porque não é a hora da discussão. Quando chegar em juízo, por isso o contraditório é diferido, postergado, deixado para depois, quando chegar na fase judicial, aí sim eu posso apontar, olha, aquele laudo foi mal feito, por isso, por aquilo, faz outro, faz um complementar, ouça o perito, ou então, aquele documento é falso, vamos fazer um incidente de falsidade sobre ele, por isso e por aquilo, aí sim, em juízo, eu posso fazer. Então, o inquérito tem essa característica de ser inquisitório. Além disso, o inquérito ele é sigiloso, ou pelo menos ele deveria ser sigiloso de acordo com a regra do artigo 20 do Código de Processo. Agora, vale lembrar que o inquérito ele é sigiloso para todos, menos para o réu e o seu advogado. O réu e o seu advogado, a bem da verdade, na fase de inquérito ele nem seria chamado de réu, seria investigado ou algo que o valha, né? Mas para efeitos didáticos, vamos pensar, o réu na fase de inquérito tem direito de ver o inquérito e tem direito de tirar cópias. E se isso foi negado, cabe até mandado de segurança na esfera criminal. Seria uma das hipóteses de MS criminal, quando o delegado nega vista dos autos. Tudo que foi formalizado no inquérito tem direito à parte de ver, ok? Muito bem. O inquérito, ele começa quando a notícia crimes chega até a autoridade policial. Então, a notícia crimes é a tradução literal, a notícia de que ocorreu uma infração. Ponto. Como é que chega essa notícia crimes? Ela pode chegar através da vítima. A vítima foi assaltada na rua, chega lá na delegacia e fala, fui vítima de um roubo, não é? Ou até o Ministério Público pode dar essa notícia ou pedir a instauração do inquérito, ou mesmo o advogado pode fazer uma petição pedindo a instauração do inquérito, ou o juiz, ou a Polícia Militar que encontrou um cadáver e vai lá e dá essa notícia crimes dizendo o encontro de cadáver e assim por diante, né? Então a notícia crimes é que é levada à autoridade e aí então se abre o inquérito. Vale lembrar que é possível inquérito em ação pública, em ação privada, que o vale. Mas o delegado só pode abrir inquérito de ofício, sem que ninguém requeira, quando a ação for pública e incondicionada. Porque se a ação for privada ou se ela depender de representação, o inquérito só se inicia quando a vítima provoca, a vítima ou o seu representante legal provoca o início deste inquérito, através da notícia crimes que é dada. Se a parte pedir a instauração do inquérito e o delegado não abrir o inquérito, diz o Código de Processo que caberá recurso ao chefe de polícia. É assim que diz o código, recurso ao chefe de polícia. Não especifica qual seria o recurso, por isso entende a doutrina que é um recurso inominado. Não dá o prazo, portanto não tem prazo específico para isso. E também não diz quem é o chefe de polícia. O entendimento é que seria na esfera estadual, o secretário de Segurança Pública ou até mesmo o delegado-geral de polícia, que é quem cuida da polícia civil, não é? Porque tem a polícia militar também, mas o inquérito não se refere à polícia militar. Em suma, seria um recurso ao chefe de polícia, é assim que nós devemos tratar. Aí o inquérito ele se inicia e começam as diligências mais variadas, até que chega um determinado momento no inquérito policial em que surge um principal suspeito. Quando no inquérito policial surgir um principal suspeito, é o momento do indiciamento.
Indiciamento, um principal suspeito é o indiciamento. Então, o indiciamento é uma formalidade do inquérito, é uma decisão de quem o administra, uma decisão do delegado. O indiciamento não gera maus antecedentes, não gera obrigatoriedade de ação penal, né? Mas o inquérito tem essa formalidade. Quando o delegado encontra o seu principal suspeito, ele indicia, mostrando a todos que existe naquele inquérito um principal suspeito na ótica do delegado. No momento do indiciamento, o indiciado deve ser ouvido, mesmo que tenha sido ouvido anteriormente. Devem ser feitas perguntas sobre a vida pregressa, né, sobre as suas atividades, onde mora, se é particular, se é alugada a casa, que seja, quanto ganha, etc. São perguntas sobre a vida pregressa. E também o indiciado deve ser planilhado. Planilhado é até mesmo a identificação dactiloscópica, a identificação dos dactilos, das digitais, não é? Essa identificação dactiloscópica será dispensada na medida em que o indiciado tiver um registro oficial, um registro, por exemplo, geral, um RG, não é? Em alguns casos, mesmo com RG, se houver dúvida acerca da veracidade do documento, pode ser feita ainda a identificação dita dactiloscópica, que é uma identificação criminal, que é no momento do indiciamento, não é? Bom, o inquérito ele vai se desmembrando e o último ato do inquérito policial chama relatório, relatório final. Então podem ter outros tantos relatórios, mas é o relatório final que faz um fechamento do inquérito. Perceba que o relatório ele não é uma peça de acusação. Ele é um resumo de tudo que se passou no inquérito. Um resumo importante, mas um resumo. As folhas tais, foram ouvidas tal pessoa que disse em síntese isso, foi feito um indiciamento, foi juntado o laudo. Então é um resumo de tudo que se passa, não é? O inquérito ele chega ao seu final quando ele chegar ao seu objetivo, se isso foi possível. Qual é o objetivo mesmo do inquérito? Buscar a materialidade e o indício de autoria. Então, materialidade é a certeza de que ocorreu uma infração, é o que se busca no inquérito. E aqui, senhores, perceba, é qualquer infração, pública ou privada. O inquérito, pode ter inquérito e ação privada, conforme nós dissemos agora há pouco, sim, é possível, porque o objetivo do inquérito é buscar a materialidade de uma infração, não interessa a natureza dessa infração. É uma infração em que se busca ali a certeza da materialidade. E também indícios de autoria. Não precisa de provas de autoria, provas concretas de autoria, né? Mas pelo menos alguma coisa que indique um caminho de que o réu é ali um principal suspeito, né? Materialidade e indício de autoria. Por isso se questiona, é possível, o inquérito ele é indispensável, sempre tem que ter inquérito, ou ele é dispensável, não precisa do inquérito? Então vejam só, ele é dispensável, não precisa do inquérito. 99% das vezes tem inquérito, porque tem toda uma estrutura preparada para isso. Mas a verdade é que o inquérito é dispensável. Por quê? Porque a materialidade e a autoria não se conquista apenas com inquérito. Tem outras maneiras de se conquistar materialidade e também a autoria. Imagine, por exemplo, uma ação fiscal, em que o fiscal baixa na empresa e faz um auto de infração em imposição de multa. Ele percebe que ali há uma sonegação fiscal, ele faz essa autuação. Essa autuação ele manda para o Ministério Público, e o Ministério Público pode oferecer denúncia com base naquela autuação. Não tem inquérito, porque a definição da materialidade e dos indícios de autoria vieram exclusivamente ali pela autuação fiscal. Por isso que se diz que o inquérito ele é dispensável. Agora, entretanto, cuidado, hein? Ele é dispensável, porém ele é indisponível. O inquérito policial ele é indisponível. O que significa isso? Significa que uma vez iniciado o inquérito policial, ele não pode ser encerrado aleatoriamente. Ele tem que chegar até o seu final. Uma vez iniciado o inquérito, ele não pode parar pela metade. Ele tem sim que seguir o seu rumo até o final, porque ele é indisponível. Eu não posso dispor
do inquérito policial, não é? Então, vejam só, chegou o inquérito ao seu final através de um relatório. O artigo 10 do Código Penal, o 10º artigo do Código de Processo Penal, ele diz lá que o prazo do inquérito será de 30 dias, quando o réu estiver solto, e de 10 dias, quando o réu estiver preso. Então, vejam só, o inquérito foi aberto, réu solto, 30 dias. Não foi concluído? É possível, a maioria das vezes ele não é concluído em apenas 30 dias. O delegado não pode continuar com o inquérito, o prazo legal já se esvaiu. Então o que tem que fazer o delegado? Ele tem que pedir para a autoridade judiciária dilação de prazo, mais prazo. Então ele dá um despacho, leva esse inquérito ao fórum, distribui esse inquérito no fórum e lá então vai chegar na mão do juiz com o despacho. Meritíssimo juiz. Tendo em vista que está esgotado o prazo regulamentar de 30 dias, mas ainda não se esgotaram as investigações, requer dilação de prazo. E aí o juiz concede mais prazo. A lei não diz quanto mais prazo, mas geralmente volta à delegacia por mais 30 dias, ou por mais 60 dias, ou por mais 90 dias. E esgotado esse novo prazo e ainda não concluído, a autoridade pode pedir mais prazo para o juiz. E aí se inaugura uma ida e volta da delegacia para o fórum, do fórum para a delegacia, até que o inquérito seja concluído. Não há nenhum tipo de limite nessas reiterações, desde que não se chegue à prescrição. Se prescrever, aí acabou. Então, quando o réu está solto, não há nenhum tipo de prejuízo. Agora, geralmente, os 10 dias, quando o réu está preso, são mais que suficientes. Por quê? Se a finalidade do inquérito é buscar a materialidade e os indícios de autoria, e se o réu está preso, essa materialidade e esses indícios já estão presentes, senão eles não estaria preso. Dessa maneira, 10 dias é apenas uma formalidade, apenas para se encerrar as investigações, para um laudo ser juntado, para um relatório ser feito. Então, por isso, geralmente, 10 dias são mais que suficientes. Entretanto, se os 10 dias não forem suficientes, pode a autoridade policial pedir dilação de prazo? Sim, ela pode. Entretanto, o juiz tem que soltar o réu. Se o inquérito for dilatado, tem que soltar o réu, tem que relaxar a prisão do réu. Na prática, aquele inquérito que era de réu preso passa a ser um inquérito de réu solto. Essa é a ideia acerca do prazo do inquérito policial. Vale lembrar que nós temos algumas regras diferenciadas, como é o caso da Justiça Federal, em que o réu estando preso, mesmo o réu estando preso, o inquérito pode demorar 15 dias para se encerrar. Não é? Também vale lembrar o caso do tráfico de drogas, em que o processo de réu preso pode demorar 30 dias quando o réu está preso, 90 dias quando o réu está solto. Não é? E esses prazos podem ser renovados no que diz respeito à lei de drogas. Então tome cuidado com esses prazos um pouco diferentes. No Código de Processo, 10 dias se o réu estiver preso, 30 dias se o réu estiver solto. Esse é o prazo para a conclusão do inquérito dito policial. Ok? Muito bem. Migrando para a segunda espécie de prova, né? no processo penal, o segundo item aqui do nosso edital, que são as provas. Começando pelo exame de corpo de delito. Já questionaram o que seria um corpo de delito? Corpo de delito são as marcas, os vestígios deixados pelo crime. Isso é corpo de delito, marcas, vestígios deixados pelo crime. Então há uma regra em que qualquer infração que deixa marcas, deixa vestígios, tem que passar por perícia. E nem mesmo a confissão supre a falta da perícia. Se tiver corpo de delito e não for feita a perícia, nós temos uma nulidade. Ocorre que as perícias,
elas podem ser feitas de forma direta ou indireta. Então, nem sempre a perícia é direta. Veja, se o corpo de delito são as marcas, os vestígios deixados pelo crime, exame de corpo de delito é o exame nas marcas, nos vestígios deixados pelo crime. E nós temos ali várias espécies de exame de corpo de delito. Quando se analisa um cadáver, é um exame necroscópico. Quando analisa uma pessoa que está viva, seria um exame de lesão corporal. Pode ser sexológico, pode ser toxicológico, pode ser grafotécnico. São várias formas, né, de perícias. Agora, a perícia pode ser direta ou indireta. Quando é que nós temos uma perícia direta? Quando o que é examinado é exatamente o corpo de delito. Aquilo que é objeto da perícia é examinado, o que é a regra geral. Então, por exemplo, tem um cadáver, é esse cadáver que vai ser examinado. Isso é uma perícia direta. Agora, é possível um exame de corpo de delito indireto. O exame de corpo de delito indireto é aquele baseado em outros meios de prova. Imagine uma pessoa, senhores, que esteja num cruzeiro, num navio, não é? E aí, querendo matar alguém, simplesmente ele empurra essa pessoa lá para o mar. Matou a pessoa porque ela caiu lá na água e muitas vezes as próprias hélices do navio tragam, a pessoa é triturada, não vai sobrar corpo de delito para ser feito o exame. Então, o sujeito ele estaria livre, porque, afinal de contas, deixou corpo de delito, mas como é que nós vamos fazer essa perícia direta? Muitas vezes não dá. Então, fazemos uma perícia indireta. Essa perícia indireta é baseada, por exemplo, em testemunhas, baseada em documentos, não é? Então, tem outras maneiras de fazer esse exame de corpo de delito, que seria uma forma indireta. Antigamente era obrigatório a presença de 2 peritos, né, oficiais. Hoje em dia basta um perito oficial, ou na falta desse perito oficial, 2 ou mais peritos não oficiais. Agora, vale lembrar que as partes não interferem na nomeação dos peritos. As partes podem nomear assistentes técnicos. A parte pode nomear assistente técnico? Sem dúvida nenhuma. A parte pode nomear assistente técnico, mas o perito, efetivamente, ela não pode nomear, não é? Então, essa é uma regra acerca do exame de corpo de delito. Uma outra maneira de prova é o interrogatório. Aliás, muito importante, muito relevante o interrogatório. O interrogatório, ele é um meio de prova, sem dúvida nenhuma. O réu pode confessar, o réu pode delatar outro companheiro, etc. Então, é um meio de prova. Mas também é um meio de defesa. É um misto, é um meio de prova e um meio de defesa. Lembrando sempre que a Constituição fala na ampla defesa, que compõe a autodefesa, que o próprio réu faz. No interrogatório, o réu faz a sua própria defesa. E a defesa técnica, que é feita por advogado. E essas 2 defesas devem caminhar sempre em conjunto, né? A autodefesa e a defesa técnica. Então, no interrogatório, o réu tem a chance de dar a sua versão para os fatos, tem a chance de fazer a sua autodefesa, e é, sem dúvida nenhuma, um meio de prova. No interrogatório, o réu pode confessar. Eu pergunto, a confissão tem valor absoluto? Uma vez que a pessoa confessou, ela já está condenada? Não. A confissão não tem valor absoluto porque nenhuma prova no processo penal tem valor absoluto. Toda prova tem valor relativo. Toda prova deve ser analisada dentro de um contexto. Afinal de contas, às vezes o réu pode confessar para livrar a cara de alguém, ou pode confessar porque está sendo ameaçado para confessar, não é? Então tem ali vários fatores que o juiz deve analisar. Por outro lado, o réu tem o direito ao silêncio. Se ele ficar quieto no interrogatório, quem cala consente. Então, o silêncio seria uma confissão? Então, não. Vamos lá. Ele tem o direito de ficar calado. E esse silêncio não pode ser identificado, analisado como uma confissão. Entretanto, vale lembrar que quando o réu fica calado no seu depoimento, ele está desperdiçando uma chance de defesa. E na medida em que ele esteja desperdiçando uma chance de defesa, a sua defesa ficará enfraquecida.
Então perceba, veio uma testemunha e disse, eu vi, foi o réu. Vem o réu no seu interrogatório e diz, não, eu não estava lá, eu estava em outro lugar, eu tenho um álibi, eu tenho testemunhas. O juiz vai pesar esses dois depoimentos, para ver quem tem razão. Agora veio a testemunha e diz, eu vi, foi o réu. Vem o réu e fala o quê? Nada. Silêncio. Não significa que ele está concordando com o que a testemunha falou, entretanto, ele também não está dando nenhum elemento novo. Dessa forma, ficou mais forte a acusação do que no primeiro exemplo, né? Então, o silêncio, ele não pode ser interpretado como confissão, mas no contexto pode, em alguns casos, prejudicar o próprio réu. Se o réu ele falar uma língua estrangeira, ele deve ser nomeado um tradutor-intérprete, mesmo que, não só o réu, como testemunhas também. Mesmo que o juiz saiba falar a língua do réu. É que, na verdade, todos devem entender, né, a publicidade do ato, todos devem entender o que está se passando, por isso se nomeia um tradutor-intérprete. Esse tradutor-intérprete só será dispensado na medida em que o estrangeiro conseguir se manifestar em português. Na medida em que ele souber se manifestar em português, se fazer entender em português, não precisa do tradutor-intérprete. No caso do réu analfabeto, não há nenhum tipo de problema, porque no interrogatório nós temos a oralidade. As perguntas são orais, as respostas são orais. Desta maneira, o réu não precisa saber ler e escrever. Se ele não souber assinar o seu nome, pode ser colhida a digital, né? E testemunhas vão asseverar que aquilo que consta do papel foi lido para o depoente, porque essas testemunhas, chamadas de testemunhas instrumentárias, aquelas que assinam junto com o réu que não sabe ler e escrever, elas são instrumentárias para dizer, olha, isso foi lido para o réu, e aí ele concordou com o que foi lido e colocou a sua digital aqui. Né? Essas testemunhas instrumentárias não é para confirmar a digital do réu, é para confirmar que aquilo que foi... que consta dos autos ali, foi lido para o réu e ele concordou. Isso é bastante importante de se verificar, não é? Muito bem. Então eu dizia que há o princípio da oralidade. Esse princípio da oralidade no inquérito ele só será mitigado em razão de problemas físicos. Por exemplo, o sujeito é mudo, então se ele não fala, ele responde por escrito. O sujeito é surdo, ele não ouve, então a pergunta é por escrito. Se ele é surdo ou mudo, a pergunta é por escrito e a resposta também será por escrito. Não se leva depoimento por escrito, mas pode-se consultar apontamentos. Isso é possível, é viável, né? A consulta a apontamentos, não há nenhum tipo de problema no interrogatório. Hoje em dia, pela regra do artigo 185, o advogado participa ativamente, pode fazer perguntas para o interrogado, não é? E também o interrogatório pode ser feito por videoconferência. Então, se eventualmente cair na prova que o interrogatório pode ser feito por videoconferência, se isso é legal, se não é legal, sim, é plenamente legal, desde que sigam exatamente os preceitos da lei, né? Tem que ter um advogado junto com o réu no presídio, outro advogado no fórum, os dois se conversar, né? Para dar toda a chance de defesa ali. Então nós teríamos esse interrogatório por videoconferência. Não tem nada de errado no que diz respeito a isso. Falando um pouco das testemunhas. Quem é que pode ser testemunha no processo penal? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ser testemunha, não é? O menor de idade pode ser testemunha? Sim. Agora, entenda, o menor de 14 anos não presta o compromisso de dizer a verdade. E, por isso, o menor de 14 anos não pode ser processado por falso testemunho. Se toda a prova tem valor relativo, o depoimento de uma criança terá um valor ainda mais relativo. Não é que ele não possa ser testemunha, ele pode, mas, primeiro, ele não será processado por falso testemunho. Segundo, ele pode inventar, ele pode criar, ele pode ser induzido, ele pode esquecer. Por isso, o juiz tem que ter toda a cautela ao ouvir uma testemunha chamada informante menor de 14 anos. Mas, a rigor, qualquer pessoa poderia ser testemunha, sim. Agora, tem pessoas que podem se recusar a depor,
Quem é que pode se recusar a depor? Os parentes próximos do réu, como ascendente, descendente, cônjuge, irmão, para evitar que um pai seja obrigado a acusar um filho, seria até desumano esse tipo de coisa. Também podem se recusar a depor sogro, sogra, genro e nora, que são os afins na linha reta. Outras pessoas estão impedidas de depor. Não é que elas podem se recusar, estão impedidas de depor. Quem é que está impedido de depor? Aquele que tem conhecimento dos fatos por conta de uma relação de sigilo. Por exemplo, o médico, o advogado, o pastor, o padre. Então, essas pessoas têm conhecimento dos fatos por conta de uma relação de sigilo. Essas pessoas estão impedidas de depor. Mas elas poderão depor se forem desobrigadas pela parte, ou seja, se a parte que contou aquele segredo autorizar, eu te contei, mas agora você pode contar, aí sim elas poderiam depor. O Código de Ética da Advocacia impediria, mesmo nesse caso, o advogado de depor, mas em regra geral, quem foi desimpedido de depor, de manter o sigilo, poderá depor. Se a testemunha não puder ir ao fórum, o mesmo serve para o réu, o fórum vai até a testemunha. Então é possível que essa diligência seja feita in loco, no local. Então, por exemplo, uma pessoa está num hospital, não pode se locomover, então o juiz pode ir até o local e a audiência se dá no local, ouvindo essa pessoa sim também como testemunha. Outra forma de prova é o reconhecimento, e o Código de Processo, ele regula o reconhecimento de pessoas e o reconhecimento de coisas, Então, o reconhecimento de pessoas e coisas tem uma regra. Agora, vale lembrar que o reconhecimento fotográfico não serve como prova. O reconhecimento fotográfico, ele só serve para a investigação. Muitas vezes é feito um retrato falado, ou até mostra-se um álbum ali para uma vítima. Olha, você identifica algum réu aqui como se, parece com esse. Não significa uma prova, mas a polícia vai até aquela pessoa, saber onde ela estava, etc., para se iniciar uma investigação a partir dali. Então, o reconhecimento ele serve como prova o reconhecimento de pessoas e de coisas, mas o reconhecimento fotográfico só será possível para a investigação. Essa seria a regra. Outra forma de prova é a acareação. A acareação é um conflito de depoimentos, então uma testemunha disse uma coisa, outra disse outra, um réu disse uma coisa, outro disse outra, uma vítima disse uma coisa, outra disse outra. Então, a partir do momento que nós tivermos um conflito de depoimentos, esses depoentes podem ser colocados frente a frente para ser feita uma acareação. Essa acareação pode ser feita tanto na fase de inquérito quanto em juízo, e o objetivo da acareação não é exatamente que as partes voltem atrás no que disse, elas até podem manter o que falaram, ainda que contraditório entre si, mas cabe à autoridade, seja policial ou judiciária, verificar as reações das pessoas quando indagadas, Olha, ele afirmou tal coisa, você afirma, e a pessoa tremeu. Então ele deve colocar esse tipo de coisa no papel para ser analisado. Então a acareação seria um meio de prova também. No que diz respeito aos documentos, documento é qualquer corporificação do pensamento. Então, qualquer corporificação do pensamento, qualquer papel, ainda que seja algo anônimo, um documento apócrifo que não tem ali o seu autor, ele serve como prova? Serve. Uma cópia não autenticada serve como prova? Sim. Porque, na verdade, toda prova deve ter valor relativo. Então, se ela é uma prova não autenticada, etc., ela tem que, num contexto, ter a sua relevância, a sua importância. Então, tem que tomar cuidado. Qualquer documento serve como prova. Não é só algo escrito.
Pode ser, por exemplo, uma planilha de Excel, pode ser uma lista de telefones, pode ser um gráfico, não é? São formas de provas documentais, como desenhos, etc. Serve como prova. Uma questão importante, quando é que se junta documentos no processo penal? A qualquer momento. Só há uma vedação de juntada de documentos no processo, que são aqueles 3 dias que antecedem o julgamento no tribunal do júri. Nos 3 dias que antecedem o julgamento em plenário do júri, não pode ter novidade. Qualquer documento a ser explorado no dia do julgamento tem que ser juntado com pelo menos 3 dias de antecedência, dando vista a outra parte. De resto, documentos podem ser juntados a qualquer momento no processo. O que seriam indícios? Indícios não é prova. Indício não é prova. Indício é um caminho que leva à prova. Um caminho que leva à prova. Então, por exemplo, o indício é ouvir dizer. Você pergunta para a testemunha, você sabe quem matou? Aí a testemunha diz, olha, eu não sei, mas comenta-se, genérico, que foi fulano. Como comenta-se? Quem comentou? Ah, eu ouvi lá no bar. Então perceba que aí é um indício e se a investigação se aprofundar, pode chegar à prova, porque ele está dizendo, olha, eu ouvi no bar, então cabe a investigação procurar o dono do bar, procurar os frequentadores, saber ali quem comenta aquele tipo de coisa lá no bar e de repente se chega à prova. Então isso é um indício, é um caminho que leva à prova, ok? Busca e apreensão. Busca e apreensão também é uma forma de prova, né? Então nós temos a busca e apreensão, por exemplo, domiciliar. Sobre a busca e apreensão domiciliar, nós temos uma regra importante. A busca e apreensão domiciliar só pode ser cumprida por ordem judicial, não é por ordem da autoridade policial, é por ordem judicial, durante o dia. Não se faz busca e apreensão no período noturno, é só por ordem judicial e durante o dia, ok? Vejam só, o mandado de busca e apreensão tem que ser específico, não pode ser genérico, tem que dizer, é tal casa, em tal rua, não é? E tem que buscar fatos relacionados a esse crime, às vezes específico, vai buscar uma arma, mas não só isso, às vezes outros documentos que possam ter relevância para o caso, podem ser buscados e apreendidos, mas sempre durante o dia. Lembre-se que a noite é a ausência de luz solar. Desta maneira, nós temos ali, quando o sol se põe, nós temos a noite. Quando o sol nasce, nós começamos o dia, e aí, então, é que pode ser feita a busca e apreensão, não é? E para finalizar, nós temos a questão da prisão provisória. A prisão provisória é aquela prisão decretada no processo penal antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. A prisão provisória, ela não fere o princípio da presunção de inocência, porque ela também está prevista na Constituição. Nós temos o princípio da presunção de inocência na Constituição, mas também temos a questão da prisão provisória. Então são duas regras constitucionais que devem conviver pacificamente. Por isso que não fere, a pessoa mesmo presumidamente inocente, durante o processo pode ser levada à prisão sim. A prisão provisória também é chamada de prisão cautelar ou prisão processual. E no processo penal brasileiro ela atende por 3 nomes. Nós temos 3 espécies de prisão provisória. São elas o flagrante, a preventiva e a temporária. São 3 espécies de prisão provisória, o flagrante, a preventiva e a temporária. A prisão em flagrante é a única das espécies de prisão que não é decretada por uma autoridade judiciária. Diz o artigo 301 que qualquer um do povo pode, a autoridade policial e os seus agentes devem prender quem estiver em estado de flagrância. Então qualquer pessoa pode prender. Então essa pessoa que alguém está cometendo a infração, prende. E leva para a delegacia. Então, essa pessoa que prendeu é chamada de condutor, porque está conduzindo até a delegacia, é o condutor. Chegando lá, apresenta-se para a autoridade policial, que é um técnico e, por isso, vai avaliar realmente se é estado de flagrância ou não. Se a autoridade policial entender que é estado de flagrância, ela baixa
um auto, né, de prisão em flagrante, determina ali a prisão em flagrante. É assim que funciona o flagrante. Agora, quando que uma pessoa está em estado de flagrância? Aí é o artigo 302. Quando a pessoa está cometendo a infração, quando ela acaba de cometer a infração, quando ela é perseguida após cometer a infração, esse é o chamado flagrante impróprio, né? Em que ela é perseguida, ela pode ser perseguida até em outras comarcas, mas desde que ela seja perseguida, e também em flagrante por presunção, quando a pessoa é encontrada no momento posterior com instrumentos, armas ou objetos que façam presumir ser ela a autora do delito. O flagrante, ele não é possível, a prisão em flagrante não é possível nas infrações de menor potencial ofensivo, no GCRIM. Porque, uma vez que se trata de uma infração de menor potencial ofensivo, será lavrado um TC, um termo circunstanciado, e as pessoas serão liberadas. Devemos ficar atentos ao prazo de 24 horas que o delegado tem. Quando ele lavra o auto de prisão em flagrante, ele terá o prazo de 24 horas para tomar 3 atitudes, e tem que tomar, porque se não tomar, é relaxamento da prisão. Mandar a cópia do auto de prisão em flagrante para a autoridade judiciária, encaminhar a cópia do auto de prisão em flagrante para a Defensoria Pública, se o réu for pobre, e também entregar ao preso a chamada nota de culpa. Nota de culpa. Uma nota de culpa é uma informação ao preso do porquê ele está sendo preso e quem determinou a sua prisão. Então, em até 24 horas tem que ser entregue essa nota de culpa, né? Tem outras tantas regras da prisão em flagrante, mas essas são as principais. Em se tratando de prisão preventiva, aí quem decreta é a autoridade judiciária. A prisão preventiva pode ser decretada tanto na fase de inquérito quanto na fase judicial, pode ser decretada de ofício ou a requerimento, e pode ser decretada e revogada quantas vezes forem necessárias. Para a prisão preventiva são necessários 2 requisitos. O primeiro é a materialidade e o indícios de autoria. Tem que ter materialidade, tem que ter indícios de autoria, senão não se decreta a prisão preventiva, mas isso é muito pouco. Além da materialidade dos indícios de autoria, nós temos que ter a urgência, a necessidade, alguma coisa que demonstre a necessidade da prisão. E a necessidade da prisão vem por alguns fatores, por exemplo, para a garantia da ordem pública ou econômica, para a conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal ou até mesmo no caso de descumprimento das medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha ou das medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal. Nesses casos, há necessidade e a urgência. Somado com materialidade e autoria, é caso de prisão preventiva. Mas vale lembrar que a prisão preventiva tem que ser fundamentada. E quando a autoridade judiciária simplesmente repete o que consta na lei, não é fundamentação. Ok? Também devemos lembrar que, em regra, quando a pena for de até 4 anos, não é possível a prisão preventiva. A prisão preventiva é só para crimes que tenham pena superior a 4 anos, em regra. É assim que funciona. Já a prisão temporária, ela está numa lei específica, que é a Lei 7960/89, a Lei de Prisão Temporária. A prisão temporária, ela visa facilitar a investigação de crimes graves, os crimes que estão descritos na Lei 7960/89, e só cabe ali. E como a prisão temporária é para facilitar a investigação, ela só pode ser decretada na fase de inquérito. Prisão temporária não pode ser decretada na fase judicial, e sim só na fase de inquérito. Diferente da prisão preventiva, a prisão temporária não pode ser decretada de ofício. Ela só pode ser decretada a requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público. Uma vez requerida a prisão temporária, o juiz decreta a prisão temporária de forma fundamentada por um período certo, determinado. O prazo da prisão temporária, em regra, é de 5 dias, que pode, ao final desses 5 dias, ser renovado por mais 5. Não é 10 dias, não pode ser decretado logo de cara 10 dias. São 5 dias e ao final do 5º dia se decreta mais 5 se necessário. Nos crimes hediondos ou equiparados a hediondos, o prazo da temporária é de 30 dias, que podem ser renovados por mais 30 dias. Também, da mesma forma, esperando o encerramento dos primeiros 30 dias.
Também vale lembrar que, se esgotado o prazo da temporária e o réu não estiver preso por outro motivo, outra espécie de prisão, outro processo, ele deve ser colocado em liberdade independente de alvará de soltura. Não precisa de alvará de soltura porque já esgotou o período próprio para a prisão temporária. Ok? Então é isso aí. Com isso nós encerramos essa breve análise do processo penal para efeito daquilo que pode cair no concurso para agente da Polícia Federal. É isso aí. Até a próxima.